olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia, e quero já te dar as boas-vindas aqui no nosso canal, que tem como intuito justamente levar até você o conhecimento do que realmente a Bíblia quer dizer. E eu estou aqui num ambiente diferente, eu estou aqui no Paraná, na casa de alguns parentes, por ocasião da celebração de aniversário de um deles, e estou aqui me esforçando ao máximo para trazer para você hoje também o Evangelho do dia. O texto de hoje é tirado de Mateus capítulo 5, dos versículos 17 ao 37. Na liturgia, pode ser que ele venha menor, naquela versão que vai pulando algumas partes do texto. Eu vou fazer a análise do texto na sua totalidade, beleza? Trata-se justamente de um momento dentro do Sermão da Montanha, que está lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 até o final do capítulo 7, que é o famoso sermão que Jesus faz para abrir o Evangelho de Mateus. Lembra, eu tenho falado aqui sempre para vocês, em Mateus, Jesus realiza 5 sermões. Esse é o primeiro e é aquele que abre todos os outros. É um sermão bastante longo de 3 capítulos. E aqui, hoje, nós estamos justamente no momento em que Jesus, depois de ter falado das bem-aventuranças, no capítulo 5, versículos 3 a 12, não é? Que o 1 e o 2 são uma introdução ao sermão. Depois ele falou também da identidade dos seus seguidores, no capítulo 5, versículo 13 a 16. Agora, a partir do versículo 17, ele fala da relação entre o reino dos céus e a lei. Ele vai ensinar sobre isso, tá bom? Vamos ler então aquilo que o texto quer trazer para nós. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que chamar louco terá de responder na geena de fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E depois virás a apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairá enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para a mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca
um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. Foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de fornicação, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Ouvistes também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, não cumprirás os teus julgamentos para com, ou melhor, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tomar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Bom, pessoal, o que está em jogo aqui na dinâmica que organiza a comunicação de Jesus dentro do Sermão da Montanha neste momento? Aqui, nos versículos 17 a 20, nós temos o Redentor falando a respeito da lei, isso dentro dos versículos 17 e 18. No 19, Jesus vai tratar a respeito daqueles que obedecem e ensinam as leis do Senhor, e ele vai afirmar que estes são os grandes no reino dos céus. E depois, no versículo 20, nós temos Jesus falando a respeito dos líderes religiosos e da lei. Então, pessoas como os fariseus e os escribas que não obedecem à lei verdadeiramente, estes não entrarão no reino, tá bom? Então esta é a organização desta primeira parte. Eu vou comentar então essa primeira parte aqui com vocês. O texto no versículo 17 diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Vamos entender uma coisa aqui. A expressão lei e profetas se refere ao Antigo Testamento como um todo, dentro do pensamento de Mateus. Essa expressão vai surgir também no capítulo 7, versículo 12, capítulo 11, versículo 13, capítulo 22, versículo 40. Tá? No judaísmo do período no qual Jesus está vivendo e até um pouquinho depois, tá? Quando nós nos referimos, dentro da linguagem do judaísmo, ao Antigo Testamento como um todo, nós teremos três elementos: Torá, profetas e escritos. Aquilo que os judeus chamam até hoje de Tanakh. Tanakh é um acróstico. Tá de Torá, o Na de Neviim, por causa do N, tá bom? E o Ketuvim, que significa escritos com K, então Tanakh, ok? Esse é o nome da Bíblia para o judeu. Aí o texto continua dizendo que ele não veio para revogá-los, mas dar o pleno cumprimento. Aqui, a palavra cumprimento, dentro da língua grega, é o termo pleró. E esse termo se refere, pessoal, a algo bastante importante. Ele se refere ao fato de que Jesus é aquele que coloca em prática de forma plena, porque pleró também significa plenitude, tá? De forma plena aquilo que são os mandamentos, aquilo que é a vontade do Pai. E Jesus, dentro de Mateus, vai ser compreendido como o mestre da justiça. Justiça é um termo bíblico que significa obediência à lei. Então Jesus vai ser compreendido dessa forma. E em
vários momentos de Mateus, de modo muito especial em Mateus, tá bom? Jesus sempre será o cumpridor de alguma passagem que está no Antigo Testamento, seja uma lei, seja uma profecia, tá bom? Esta expressão, portanto, ela estará presente em diversos lugares, mas eu destaco aqui capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 15, versículo 17 e versículo 23. E aí, então, vem o versículo 18. Jesus diz, porque em verdade vos digo. Essa expressão, em grego, é assim, amém, garlegó, rimim. Amém, exatamente. Você ouviu a palavra amém? Amém é uma palavra que significa assim seja. Em português foi traduzido como em verdade, tá bom? E o que isso significa? Significa que Jesus é aquele único capaz de dizer o assim seja antes daquilo que ele vai proclamar. Você já parou para perceber que quando a gente reza, a gente fala o amém no final? Jesus é aquele que fala o amém no começo, porque ele tem garantia plena do seu ensinamento. Não é? Aquilo que ele diz realmente é verdadeiro, ok? Então esse dado é muito interessante. E aí o texto continua, até que passem o céu e a terra. O que é céu e terra? É a plenitude aqui. Deus criou os céus e terra. E nesse sentido, o que o texto está querendo dizer é justamente aquilo que é o último momento da história, a escatologia. Então, até que passe o céu e a terra, até o fim dos tempos. Tá claro? Não será omitido nenhum só i. Aqui, em grego, aparece iod. Iod é a menor letra do alfabeto hebraico. Tá bom? Ela corresponde na transliteração ao Y. E ela é bem pequenininha, é uma letra muito pequena. Então, o que Jesus está dizendo é que, até o fim dos tempos, nada do que está posto na lei, nem um iod, nem uma vírgula, absolutamente nada há de passar. Tudo será realizado. Por quê? Porque Jesus tem plena convicção de que a lei é uma revelação do Pai. Percebe? Uma revelação de verdade. Esse ponto é crucial para que a gente entenda Jesus como ele é apresentado dentro do Evangelho de Mateus. Aí então, nós temos o versículo 19, que vai falar daqueles que obedecem e ensinam a lei de Deus. Diz assim, aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. O que está em jogo aqui? Os rabinos, na época de Jesus e até posteriormente, até os tempos atuais, eles distinguem dentro da Torá, que é o conjunto onde se encontram as 613 leis, lá não é, de Gênesis até Deuteronômio, que existem leis que são de um peso maior do que outras. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, honra teu pai e tua mãe, é uma lei que está posta justamente num grau, digamos assim, de importância maior, tá bom? E outros, por exemplo, Deuteronômio capítulo 22, os versículos 6 e 7, a lei que fala a respeito, não é, do ninho dos pássaros e tal, uma lei que não é tão importante assim. E o que Jesus está dizendo, utilizando uma expressão idiomática, é justamente que a lei, na sua inteireza, ela é muito importante. E que, neste sentido, não se pode violar absolutamente nada dela. Tá bom? Aqui não é uma visão legalista, é uma expressão de Jesus para falar que muitas vezes os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles pegavam apenas aquilo que lhes convinha, tá bom? Esse dado é muito importante, Jesus está fazendo uma crítica a eles. Por essa razão é que Jesus está dizendo, olha,
Se vocês ensinam as pessoas a não viverem de modo coerente, correto a lei, então vocês serão os menores no reino dos céus. E aí então vem o contrário, aquele que pratica e ensina de forma correta, esse será grande no reino dos céus, ok? Aí então entramos no versículo 20, onde Jesus vai falar mais especificamente ainda a respeito dos líderes religiosos. E aí, olha só, com efeito, diz o Senhor, eu vos asseguro, olha que peso Jesus dá, que a vossa justiça, ou seja, que o vosso modo de obedecer à lei, lembra que justiça é isso, o significado bíblico, que a vossa justiça que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, o modo como escribas e fariseus obedecem não é o modo como Jesus quer que a lei seja obedecida. E nesse sentido, a gente já pode adiantar que dentro do Evangelho de Mateus, de forma muito especial, Jesus vai fazer críticas aos fariseus e aos escribas. Basta você dar uma lida depois no capítulo 23 desse Evangelho, onde Jesus fala muito duramente com eles. E o que Jesus mais critica neles, denuncia da prática religiosa deles, é que eles viviam leis apenas de forma conveniente aos seus interesses e depois também viviam uma lei que os impedia de viver aqueles que eram os mandamentos mais importantes, como, por exemplo, o amar o próximo. Tá certo? Esse dado é muito interessante. E aí, o texto então continua. Agora, dos versículos 21 para frente, nós teremos a relação entre o reino de Deus e o Antigo Testamento. E o que nos chama a atenção? Serão apresentadas 6 antíteses. Tá? O que são essas antíteses? Mais ou menos assim. Ouviste o que foi dito pelos antigos, agora eu vos digo. Então Jesus olha para aquilo que foi ensinado e ele interpreta de um novo modo agora. E de um modo mais profundo. Por 6 vezes isso vai aparecer. No texto de hoje, aqui do Evangelho, tá bom? Nós vamos comentar apenas 4 dessas 6 antíteses, tá bom? E aí, a primeira antítese está nos versículos 21 a 26, que trata justamente a respeito da questão do assassinato. Então, será apresentado um conceito básico e depois desse conceito básico, o conceito ampliado, tá bom? Então vamos lá. Versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Aqui, o foi dito é dentro da língua grega e das Sagradas Escrituras de um modo geral, também no hebraico, aquilo que nós chamamos de passivo divino, ou seja, Deus foi quem falou, Deus foi quem estabeleceu, tá bom? Então foi dito aos antigos, não foi dito pelos antigos, tá bom? Esse dado é muito importante a gente compreender. E quem são esses antigos? São os anciãos, são aqueles chefes do povo que foram ao longo de toda a história, de algum modo, acompanhando o povo de Israel. E aqui, nesse sentido, pode ser que estes anciãos se refiram justamente àqueles que caminharam junto com Moisés. Quando nós voltamos ao Antigo Testamento, não é? Que ajudam Moisés no julgamento do povo e assim por diante. Tudo bem? Vamos avançar. Então, foi dito a eles, não matarás. Aqui nós estamos diante de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18. Tá? Trata-se aqui de uma lei apodítica, ou seja, uma lei que faz uma afirmação imperativa direta. Traz o imperativo de modo direto. Não matarás. Pronto, isso nós chamamos de lei apodítica. Tá? Não matarás. Aquele que matar terá de responder no
tribunal? Ora, aqui nós temos uma derivação daquilo que está presente em Êxodo, capítulo 21, versículo 12, e Levítico, capítulo 24, versículo 17, e Números, capítulo 35, versículo 16. Trata-se de um mandamento que é entendido como uma injustiça cometida contra a vida do outro. Então, não matarás, ok? Agora, Jesus vai ampliar esse conceito nos versículos 22 e 26. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Olha isso. Jesus está dizendo que é muito mais profundo o processo da obediência a Deus. E aqui Jesus está apontando para a causa que possivelmente pode levar alguém a matar o outro, que é a cólera. Percebe? Então Jesus está dizendo, ei, corta o processo na raiz. Corta o processo antes dele se tornar o ato do assassinato. Tá bom? Jesus, então, ele aprofunda o seu ensinamento, não é? A respeito de como é que a gente deve viver a lei de Deus. Então, ele continua. Aquele que chamar seu irmão de cretino estará sujeito ao julgamento no sinédrio. Então, Jesus traz aqui um segundo elemento de julgamento. O primeiro foi o tribunal, o segundo é o sinédrio, tá bom? E aí continua, aquele que chamar de louco terá de responder na geena de fogo. 3 instâncias de julgamento. O número 3 é um número de plenitude, tá bom? E aqui, portanto, tribunal diz respeito a uma questão civil, sinédrio, uma questão civil religiosa, e geena, o último julgamento, o julgamento final. Então, o que Jesus está dizendo é que nós não podemos nos encolerizar, porque isto é condenado em todas as instâncias de julgamento, tá bom? E aí há um detalhe muito interessante aqui, que é justamente o seguinte: o que é a geena, pessoal? A geena fica no Vale de Inom, que é justamente um local em Jerusalém, tá bom? Entre o monte que nós chamamos Monte das Oliveiras e o monte da cidade de Davi e o Monte Moriá. Passa um vale aí. E esse vale era um local onde eles jogavam lixo. E esse lixo, por conta do gás que ele soltava, muitas vezes ele, por conta do calor, explodia e gerava fogo. Então, geena é o lixão, tá bom? O termo geena vai se referir, tá, depois à ideia de inferno e assim por diante. Mas geena é o vale de Inom, onde eles jogavam o lixo, tá bom? E aí esse termo vai se referir ao julgamento final posteriormente. E aí depois o versículo 23 diz: portanto, se tiveres para trazer a tua oferta ao altar, né, o texto diz, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois virás apresentar a oferta. O texto aqui é muito interessante porque ele está jogando, tá bom? Um peso muito maior à questão do não matar. Ele está dizendo, reconcilie-se com o teu irmão antes de qualquer tipo de prática religiosa. Porque senão é uma prática religiosa de aparência, uma prática religiosa vazia, pessoal. É isso que Jesus está dizendo aqui. E aí o texto todo continua, não é, pedindo que a gente assuma uma atitude reconciliadora com o adversário, né? E a imagem que Jesus vai trazer no versículo 25 é assim: para que a gente assuma essa atitude reconciliadora enquanto a gente está no caminho com ele. A imagem que Jesus usa aqui são 2 pessoas indo para o tribunal.
Então se reconcilia antes, não precisa chegar até os finalmente, tá certo? Não precisa. Resolve as coisas antes. Não deixa crescer o problema, não deixa crescer a dificuldade com teu irmão. Porque se você deixa crescer, você pode chegar até a prática do assassinato. Essa é a ideia. E aí o versículo 26 diz: em verdade vos digo, dali não sairás. Dali aonde? Do juízo, da justiça, do tribunal, enquanto não pagares o último centavo. E esse último centavo aqui, na realidade, está falando, não é? Se o juiz julgar que você é quem deve o teu irmão, você não se reconciliou antes, você vai ter que pagar até o último centavo. E esse último centavo aqui em grego é quadrantes, tá bom? E ele é justamente a menor moeda do Império Romano, tá bom? Vamos lá. Aí nós então entramos agora dentro de um outro conceito básico, que é o conceito básico da questão do adultério dos versículos 27 a 30. Ouvistes o que foi dito, repete-se a expressão, não cometerás adultério. Aqui o que está em jogo é Êxodo, capítulo 20, versículo 14, e Deuteronômio 5, 18. Tá? Neste caso aqui, é bom lembrar que o adultério era muito mal visto naquela época, assim como é hoje, claro, não é? E ele era um crime passível de ser punido com a pena capital, a pena de morte. Lá em Deuteronômio 22, versículos 22 a 24, isso vai aparecer, não é? E inclusive nós temos no próprio Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 53 ao capítulo 8, versículo 11, um momento em que Jesus vai lidar com essa lei também. Jesus vai ampliar agora, nos versículos 28 a 30, ele amplia e diz que um olhar com luxúria para alguém já é adultério, ou seja, Jesus está indo na raiz do mal. O adultério é a ponta. Então, antes do adultério, você tem o começo desse processo com um olhar luxurioso. E é isso que Jesus vai começar, portanto, a dizer agora. Não é? E aí ele vai justamente trazer para nós uma fala bastante radical. No versículo 29, caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e tal, não é? Depois ele vai falar da mão direita também que leva a pecar. Então veja bem, ele está dizendo aqui, ele vai falar de 3 partes importantes do corpo, tá bom? 3 partes importantes do corpo, e neste sentido ele está dizendo, é melhor você agir rapidamente do que se perder no todo. Não deixa com que o adultério seja, não é, aquilo que está na ponta do processo do pecado. Então Jesus diz, volta na raiz. Essa é a ideia que está posta aqui. Tá bom? Claro, pessoal, eu separei muitas outras coisas aqui para falar a respeito disso para vocês, mas é muito importante dizer que o tempo do vídeo não pode ficar muito grande. Então, eu estou trazendo aqui de uma forma mais sintética para vocês. Chegamos à terceira antítese apresentada, que é em relação agora ao divórcio, dos versículos 31 ao 32. Nós temos, então, o conceito básico. Foi dito. Dessa vez, então, a antítese é introduzida por uma expressão menor. E continua. Aquele que repudiar a sua irmã, dê-lhe uma carta, a sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio, tá bom? O que está posto aqui é justamente o Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, quando fala a respeito da possibilidade do divórcio, tá bom? Agora Jesus vai aprofundar, e ele vai aprofundar a partir do versículo 32, quando ele afirma justamente que o divórcio o divórcio, né, e o descasamento são ilegais e são o mesmo que o próprio adultério. Olha como isso é forte. Então Jesus está dizendo que o divórcio é a ponta do iceberg de um processo
mais profundo, que deve ser olhado desde o seu início. Tá certo? Não pode deixar o mal crescer. É essa a ideia, tá bom? Agora chegamos à quarta antítese, dos versículos 33 ao 37. Trata-se da antítese relacionada aos juramentos. Então Jesus vai apresentar o conceito básico. Versículo 33. Ouvistes o que foi dito aos antigos, mesma formulação. Não perjurarás, mas cumprirás os teus mandamentos para com o Senhor. Aqui, o que está em jogo é Êxodo capítulo 20, versículo 16, Deuteronômio 5, versículo 20, né? E também Levítico capítulo 19, versículo 12, tá bom? Aqui o que está em jogo é toda essa dinâmica dos juramentos e assim por diante. Agora Jesus vai aprofundar. Jesus vai ampliar esse conceito dos versículos 34 ao 37, quando ele vai, de forma muito dura, dizer: eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma. Olha só, o que acontecia? As pessoas juravam, faziam compromissos e não cumpriam. O que Jesus está dizendo? Então não jure. Vai na raiz do problema. Vai na raiz do mal. Tá claro? É isso que Jesus está ensinando aqui. E todas as 6 antíteses vão ter justamente esse movimento de ir na raiz do problema, de ir na raiz do mal. Ou seja, não adianta apenas, por exemplo, não viver o adultério diretamente com uma outra mulher, se você dentro da sua mente, por exemplo, tem um olhar luxurioso ou pensamentos assim, nesse sentido, tá certo? A mesma coisa o juramento. Então, não jure para você não quebrar juramento. Então, Jesus diz, para nós que nós devemos ir até a raiz do problema. E esse texto vai se encerrar justamente no versículo 37, quando diz assim: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. O que Jesus está querendo dizer? Seja coerente. Seja coerente. Tá certo? Que as suas palavras não sejam palavras vãs que você não consegue cumprir. Tá certo? Esse é o ponto. Então, o que Jesus nos ensina nesse sentido é como viver realmente a lei segundo Ele mesmo. E viver segundo Ele mesmo é ir na raiz do problema e deixar com que Deus possa, pela sua graça, atuar no coração humano, a fim de que esse ser humano viva de forma coerente a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus. Tá claro? Então, até amanhã, que Deus abençoe cada um de vocês. Pensa naquilo que esta palavra trouxe de novo para a sua vida, trouxe de luz para a sua história. Beleza? Até amanhã. Valeu, tchau!